Oi, Olá! eu tô aqui com a Natália. A gente tava falando agora sobre a jornada de arquitetura do ser, que é um trabalho que eu desenvolvo. E aí no meio desse caminho tem uma parte que chama identidade. E aí nesse módulo é ótimo. Neste módulo identidade, eu comecei a me questionar sobre a minha identidade. E aí eu lembrei dela, que fala sobre moda, educação, enfim, um monte de coisa. E aí eu falei, vamos gravar um vídeo, falar sobre isso? E a gente tá aqui gravando esse vídeo. E aí eu queria perguntar pra você, como é que você vê moda, educação, sustentabilidade, enfim, tudo isso junto. Bom, esse é o meu assunto mais familiar por um lado, mas ele é um assunto, ele cresce muito, né, quando a gente começa a falar, porque eu acho que existem muitas relações possíveis. Moda pra mim nunca foi moda, como ela é vista talvez pelo mundo. Eu sempre gostei da moda de um ponto de vista artístico e criativo, sabe? Eu sempre tive essa visão, então eu fui fazer moda com essa visão. E um dia eu descobri que moda era negócio, que a gente tinha que moda tem que ser comercial, e é uma coisa que eu nunca gostei. Felizmente eu tive a oportunidade de ir pro projeto pra escola e pra trabalhar o quê? A questão, como a identidade, como a gente se expressa através da roupa, através da imagem de quem a gente é, né? Isso é fundamental. A gente costuma ver imagem como uma coisa superficial, a parte, o lado de fora como uma coisa à parte do de dentro, sabe? E eu sei que não é. Fui pesquisar isso para entender mais a fundo que imagem é uma parte, só é a parte de fora, mas ela é a nossa identidade também. Então, como a gente pode vestir no corpo quem a gente realmente é, saindo do mecanismo da moda, esse mecanismo massificante, que é, você tem que ser o que a moda diz que você é. Então você primeiro tem que saber quem você é para você se aproveitar da moda de verdade. E com relação à sustentabilidade, eu acho que o que muda é quando você olha para dentro, você se relaciona com a moda de uma forma diferente, você já sai daquele lugar do consumo desenfreado, de você ficar comprando para suprir uma falta, de você ficar comprando para suprir um lugar de que você vai ficar bonita se você tiver aquela roupa, aquela maquiagem, aquele corpo, aquele nananã. Então acho que é mais ou menos esse o cerne da questão. Eu sempre achei moda, quando mais jovem, assim, moda é um lugar de futilidade. Sim. E aí quando eu fui estudar moda, depois da faculdade de jornalismo, eu fiz um curso de moda. E aí eu comecei a ver que eles buscavam referências muito interessantes. Sim. E aí eu comecei a perceber que não era fútil. E aí eu comecei também a perceber que a gente antes tinha, sei lá, 4 estações. E hoje a gente tem uma vitrine a cada dia diferente. Sim, também. E aí eu comecei a pensar, então como é que eu faço se eu não posso consumir das fast fashion, assim que fala? Uhum. Das fast fashions que tem essa loucura de mão de obra escrava, roupas que não tem uma durabilidade maior. Então então eu vou começar a consumir então das lojas então que tem a mão de obra que não é escrava e tudo mais. Só que eu comecei a perceber que isso era muito caro. Sim, e que isso era pra poucos. Sim. E não é que é caro talvez seja uma maneira errada de falar. Sim. É porque se a moda é bem feitinha, ela não pode de fato ser barata. Sim. Desculpa, gente, é um gato no meu pé. Ela não pode ser de fato barato, porque se tá barato, alguém tá pagando muito caro por isso. Isso é uma coisa que eu acredito mesmo. Sim. Só que ao mesmo tempo, querendo ou não, essas peças eram peças que não eram tão acessíveis a todos. Sim. E aí, a gente conversando sobre isso, a gente resolveu falar sobre brechó. Sim. A gente falou, vamos começar a pesquisar brechó. Ela conhece bem mais, já ficou um tempão fazendo pesquisa em cima disso e trabalhou mais próximo durante um ano num brechó, enfim. E aí a gente resolveu pensar numa maneira de criar essa identidade, fazendo o armário cápsula. Aí você fala mais sobre isso porque Sim. você é uma pessoa que sabe falar sobre esse assunto. E aí, junto com educação, a gente vai falar sobre sustentabilidade, sobre moda consciente, mas sem precisar necessariamente consumir os produtos com valor acima do seu poder aquisitivo, né? Obrigada. Sim. Acima do seu poder aquisitivo. E como é que a gente faz então para unir tudo isso e olhar para os brechós com mais amor, mais carinho, mais atenção e perceber que a moda consciente Sim. Sim? Tá lá também. E aí eu tô querendo montar o meu armário cápsula, que ela vai falar mais sobre isso, nesse brechó junto com ela, e a gente vai falar mais sobre essa experiência, fazendo os vídeos, fotos, enfim, tudo isso, mas também convidar as pessoas interessadas a participarem de um workshop falando sobre esse assunto. Então, se você tem interesse, coloca aqui pra gente
nos comentários, pra gente poder mandar os e-mails e tentar uma data, enfim, pra poder falar mais sobre isso. Sim. A ideia é assim, qual que é a grande vantagem, eu acho? O armário cápsula não é uma coisa nova, né? Quem trabalha com consultoria de imagem sempre ouve essa ideia, que é o quê? É um armário organizado para te facilitar no seu dia a dia, na hora de você se vestir. Então ele já é coordenado, as peças em si já são uma combinando com a outra de uma maneira fácil, que você não precisa ficar lá horas a fio querendo combinar. Você já conhece mais ou menos, isso é uma coisa antiga. Qual que é a diferença agora? Hoje o armário cápsula é muito mais pertinente, só para começar, porque ele tá dentro de um universo de sustentabilidade. Então tá todo mundo falando de buscar mais essência. Você não precisa ter. Depois você não acha as coisas lá dentro, você não sabe o que usar. Começa por aí, né? A grande maioria das pessoas. Isso é um dos pontos. Por que o brechó? Porque quando se fala de poder aquisitivo e de qualidade de peças, os brechós têm muitas vezes essas peças de boa qualidade, peças de grifes importantes. Porque qual que é a grande questão da grife? Ele gostou da nossa conversa que eu tô achando. A questão da grife que é o que todo mundo, além dela ter um status, é um dos lados, mas ela tem um benefício sim, que é uma qualidade muito grande no design, na modelagem, no tecido, tudo isso tem muita qualidade. Então não é à toa que ela tem esse custo muito mais alto, né? Mas é isso, a gente com poder aquisitivo, que não tem esse poder aquisitivo, e o fast fashion acaba movimentando o mundo do consumo de quem não pode pagar aquilo lá, e movimentando todo esse universo negativo de trabalho escravo, de excesso de produção de geração de resíduos, enfim, todas essas questões, né? Então, no brechó, primeiro, você encontra peças de boa qualidade, muitas vezes. Você garimpa, mas você encontra peças que foram peças, às vezes, mais antigas, que ainda produzidas antes do fast fashion, ou peças de grife, mas por preços muito mais acessíveis. Então, aí você consegue encontrar peças básicas, peças clássicas, porque para um armário cápsula, você precisa ter peças... É mais difícil você ter peças muito diferentonas para combinar tudo entre si. Então você tem menos essas peças. Você pode até ter uma ou outra do fast fashion que as pessoas às vezes buscam, ou de lojas, não precisa ser do pior, né, lugar, do mais. Mas você comprar da modinha uma peça ou outra, e você vai ter um armário coordenado com peças de boa qualidade, de baixo custo e que são sustentáveis. Então, quer dizer, tem milhares de vantagens. Só pra começar a falar. Tem uma época eu tava conversando de moda com alguém, não vou lembrar quem agora, que aí ela falou assim que o grande problema tava nas pessoas que não tinham grana, porque elas compravam muito mais peças de má qualidade, e aí esse era o grande problema, o lixo gerado era por causa dessas pessoas. E outro dia eu vi acho que foi no Fashion Revolution, não vou lembrar agora, que na verdade o grande problema está no excesso de compras. No excesso de produção também. Sim. Então não necessariamente vem Com certeza o problema não está nas pessoas de classe baixa, de renda baixa. Mas isso, eu escutei isso há pouco tempo atrás. Diria que é um ponto de vista. No Fashion Revolution eu vi, no Fashion Meeting, na palestra sobre sustentabilidade, eu vi por exemplo, teve uma fala nesse sentido de que vamos educar o mercado de consumo para comprar peças caras. E aí você vai ter uma peça, claro, ela vai durar muito mais do que uma peça de fast fashion. Mas o problema é que assim, não dá para eu pagar R$1.000 no sapato. Por melhor que ele seja, por mais que ele vá durar 1000 anos, porque eu não posso pagar R$1.000 no sapato hoje. Então como eu vou fazer para resolver meu problema, entendeu? Não dá pra gente entrar nessa... Eu acho que a educação é um dos grandes, aí é que tá. A educação para o consumo é muito importante. As pessoas compram, principalmente, não porque elas têm pouco dinheiro. Elas compram porque o tempo todo existe uma publicidade por trás, te dizendo que comprar é bom, e que se você não comprar alguma coisa, aí sim você é uma pessoa pobre. Então você compra o baratinho, porque é pra dizer que você pode comprar também, entendeu? E criando necessidades que você não tem. Eu acho que esse que é o grande problema. O problema não tá na pessoa não poder comprar uma coisa de boa qualidade em si. Tá, né? Ela ficar querendo comprar desesperadamente para preencher uma lacuna interna. Esse é o problema. Essa falta todos nós temos. A gente nasce com uma falta, segundo psicanálise, por exemplo, a gente tem uma falta original lá. Mas certamente não é consumindo coisas que você vai suprir esse lugar, entendeu? Acho que essa aqui é a questão. Bom, gente, foram 9 minutos de vídeo e assim, a gente tá começando, a gente quer muito poder falar sobre isso com mais tempo, mais espaço para escuta também, não só de fala. Sem dúvida.
e muito mais espaço de troca. Mas assim, a princípio a gente queria falar um pouquinho sobre armário cápsula, sobre brechó, sobre consumo, sobre moda, sobre educação, sobre todos esses assuntos. Mas também, assim, de uma maneira mais prática, queremos montar um workshop. Queremos não, estamos montando um workshop, porque a coisa está mais organizada. Sim. Estamos montando um workshop para falar sobre tudo isso. E a gente quer saber quem tem interesse e mandar essa mensagem pra gente poder, então, conseguir fazer de uma maneira que realmente sirva quem está querendo falar sobre isso e vivenciar, e bem prático mesmo, tá? Assim, a ideia é que a gente consiga fazer isso, né? Eu chamei a Natália aqui em casa justamente para isso. Eu quero abrir meu armário para ela, olhar a situação, ir no brechó, procurar as peças e montar esse armário cápsula e viver dessa maneira mais prática, sustentável e sem gastar muito. Será que a gente consegue? A gente vai mostrando o resultado. Beijo, tchau, gente. Obrigada.